Olá, bem-vindo ao nosso 19º episódio da nossa série devocional, o Advento. Chegamos ao nosso encontro número 19 e é muito bom saber que Deus ele tem falado ao nosso coração. E é muito bom quando no período do Advento a gente prepara o nosso coração para o Natal, porque isso nos faz ter a noção cada vez mais clara de que o Natal é sobre uma pessoa, o Natal é sobre Cristo, o Natal é sobre alguém que se entregou por amor a nós, sobre alguém que encarnou. Então, enquanto na Páscoa a gente foca no sacrifício de Cristo e como Ele nos salvou por meio do sacrifício, no Natal a gente começa a lembrar da vinda do Cristo de forma encarnada. Sabe ali quando João vai dizendo, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi feito por meio desse Verbo, sem Ele nada existiria. E esse Verbo ele desceu entre nós, encarnado. E nós vemos que todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. O Pai o exalta sobre todas as coisas, lhe dá um nome que está acima de todo o nome, como 1 Timóteo 3,16 vai dizer: sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é Cristo Jesus. E nesse período do Natal, nós lembramos esse mistério da piedade. Aquele que desceu entre nós, manifestado em carne. É isso que nós lembramos no período do Natal. E é o início desse plano de salvação aqui na Terra, porque a gente sabe que desde antes do mundo ser criado, nós já víamos a Bíblia falando sobre um Cristo que seria entregue por nós. E tudo isso é uma bênção. Deus tem feito maravilhas. Agora vamos para o nosso devocional de hoje. O tema do nosso devocional é Sorria, você está sendo abençoado. É uma brincadeira com aquela placa que a gente vê em supermercado, em shopping. Sorria, você está sendo filmado. Hoje eu quero te lembrar, sorria, você está sendo abençoado. Esse é o nosso 19º encontro. E diferente dos outros dias, hoje nós vamos ler uma porção das Escrituras. A gente já viu ela há alguns dias e a gente vai ver ela novamente hoje. A gente vai meditar sobre ela. Lucas 2, do 10 ao 20. Lucas 2, a partir do versículo 10, diz o seguinte: mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede seu favor. Quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Natal é uma época muito simbólica em várias regiões do mundo. E cada região, cada cultura tem a sua própria forma de comemorar o Natal. Mas uma coisa é em comum em todas elas, ou deveria estar em comum em todas elas, que é o presépio. E dentre todas as decorações de Natal, essa é a que mais me chama a atenção. Você deve ter percebido aqui do meu lado. Já vou falar um pouco sobre isso. O presépio, sobre a decoração de Natal que aponta para o coração do Natal. É muito triste quando um cristão ele decora a sua casa e ele tem essa cultura. Eu sei que nem todos os cristãos aqui no Brasil têm essa cultura de decorar a casa. Pelo contrário, tem pessoas que só têm até uma aversão à decoração em casa. Não é o meu caso. Se eu desse um 360 aqui, você ia ver que tudo na minha casa está decorado. E, não sei se vai dar pra ver, mas a toalha de mesa da minha casa de Natal. Então, assim, tudo é natalino aqui em casa. É triste quando um cristão ele tem essa mente para decorar a casa, tudo, mas ele esquece da principal decoração, a decoração que aponta para o significado do Natal, que é o presépio, o nascimento de Jesus. Às vezes a gente lembra de várias formas sobre o nascimento. E talvez você diga assim: Harrison, que eu não gosto de imagens físicas que representem Cristo.
Talvez você tenha esse problema, ou você seja de uma igreja que tem essa dificuldade. O que é que você pode fazer? Uma dica que eu dou é colocar uma pintura que você goste, uma pintura que você escolheu. Eu tenho uma pintura do Caravaggio que representa o nascimento de Jesus e eu coloquei ela dentro de uma moldura. Então coloquei ela separada e é uma forma também de eu ter um presépio que não é físico, mas é um presépiozinho também ali. E por que eu faço questão de usar esses símbolos que apontam para Cristo? Porque isso mostra às pessoas que vêm à minha casa o porquê eu decoro a minha casa, qual a motivação. Então, para mim, para as pessoas que moram comigo, é muito claro que por mais que a gente tenha decorações, o alvo, o centro do nosso Natal é Jesus. Jesus é o nosso Natal. Mas para as pessoas que talvez não nos conheçam de perto, ou não saibam, ou nasceram numa casa onde a cultura sobre o Natal é totalmente diferente, a gente deixa claro para elas também que é sobre Jesus. E a gente fala sobre Jesus, a gente mostra sobre Jesus. Então é uma forma da gente só apontar, mostrar, iniciar uma conversa sobre Jesus. Isso é maravilhoso. Mas, por mais que a gente esteja falando do presépio, eu não quero falar exatamente sobre a decoração que a gente chama presépio, mas sobre o momento do nascimento de Jesus. Aquela cena onde estão todos reunidos no estábulo, olhando o nascimento de Jesus, aquela família, Jesus, Maria, olhando o bebê na manjedoura e agora pastores vindo alegres, sorridentes, cantando, pulando, voltando para casa e contando para todo mundo e todo mundo glorificando a Deus por aquilo que eles viram e ouviram dos anjos. Isso é maravilhoso, é uma cena celebrativa, mas alguns pastores eles não gostam dos presépios e vou dizer uma coisa para você, a maioria dos presépios estão errados. Por quê? Porque existe um erro cronológico nos presépios e isso incomoda alguns pastores. Qual é o erro cronológico dos presépios? É que quando você vai olhar, alguns presépios colocam ali magos próximos, né, da manjedoura. E se você for ler biblicamente, em Mateus 2, principalmente Mateus 2, versículo 11, vai falar que quando os magos do Oriente chegaram até Jesus, eles já estavam na casa de José. Então eles chegam tempos depois, ok? Eles não vão a Jesus no dia do nascimento de Jesus. Eles chegam a Jesus posteriormente. E quando eles encontram Jesus, Jesus ainda era uma criança muito pequena. Estima-se que Jesus ele já tinha entre alguns meses próximos de 1 ano a 2 anos. Então, assim, de uns 8, 9 meses a 2 anos de idade. É nesse intervalo bastante significativo, mas eles não chegam no dia do nascimento, entende? Então, se na tua casa, tu, por exemplo, tem os magos do Oriente próximo, não é que seja errado, tipo assim, nossa, que pecado, não. Cronologicamente está errado, porque eles não chegaram em Jesus ali recém-nascido, saído agora do ventre, não. Eles chegaram um tempo depois. Mas existe uma coisa que me incomoda mais do que isso. Como eu estava dizendo, o nascimento de Jesus é um ambiente de celebração. Você vai ver os anjos cantando, declarando glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens ao qual ele concede seu favor, aos homens, em algumas versões vai dizer assim, né? Aos homens de boa vontade. Então, quando nós lemos a Bíblia falando sobre a alegria dos anjos, imagina um plano, um mistério que estava no coração de Deus, de geração em geração, que a gente escuta os ecos vindo desde o Jardim do Éden na queda, passando por todas as gerações e se cumprindo finalmente na plenitude dos tempos. Existe uma alegria no coração do Pai, dos anjos, a alegria no coração dos pastores, de José, das pessoas que ouviam dos pastores a notícia de que nasceu o Salvador, nasceu o Messias. Mas você já percebeu como no presépio todo mundo é representado muito entediado? Olha, esse é um exemplo do meu. Se você for olhar, ó, não sei se vai focar, eles estão bem sérios e olhando, né, para Jesus. Tem José meio que olhando para o horizonte. Esse aqui eu gostei especificamente, eu falando da minha decoração, porque tem um cordeirinho aqui. Ele sempre representa que Jesus iria ser sacrificado. Então, quando você pega um presépio que tem uma ovelhinha no canto, tem mais nenhum animal, só aquela ovelha. Primeiro é para saber que ele nasceu num lugar que era destinado para animais. E segundo, porque ele é o sacrifício, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas a minha pergunta é, por algum acaso, você já viu um presépio feliz? Você já viu pastores de cerâmica com um sorriso largo no rosto? Ou então uma cena que mostrasse José quase que explodindo de alegria por ver aquilo se cumprir? E eu acho que provavelmente não.
Inclusive, eu acho que você vai ficar com o desafio agora de, por todo o presépio que você passar, ficar olhando assim, meu Deus, será que tá, que não tá? Ficou aquela curiosidade, né? Pra você falar pra alguém, quando você chegar na frente de um presépio, olha, você sabia que os magos do Oriente... Já deixa aqui, ó, um assunto para você puxar. Mas é interessante que nesse ambiente de muita alegria, nesse ambiente de cumprimento de profecia, é muito comum a representação de pessoas sérias, sisudas, até os animais parecem que estão sérios olhando aquela cena. E aquilo que a gente poderia dizer que era uma reverência, na verdade parece mais uma missa de sétimo dia. Você está olhando, todo mundo olhando aquele nascimento. Minha gente, a gente está falando da pessoa que carregava sobre ela a promessa de ser o libertador da nação de Israel. Jesus nasce num período onde o povo de Israel era oprimido por muitos tributos de Roma. Era um povo que estava sob o domínio romano. E a promessa de Deus para o povo de Israel era que esse povo seria liberto. A promessa é que o Messias viria e traria solução. Ele era alguém solucionador. Então as pessoas estavam esperando esse ungido de Deus que ia manifestar o reino. Não é à toa que diversas vezes ao longo da vida de Jesus ele era questionado: Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o seu reino? Quando é que o Senhor vai tomar posse do seu trono? Né? Quando é que o Senhor vai fazer tudo isso? É quando o Senhor entrar em Jerusalém? Em que momento? Então você vai ver que até entre os 12 discípulos de Jesus existia esse burburinho, né? O que é que vai acontecer? A gente vai ver, por exemplo, a mãe de 2 discípulos dizendo: Jesus, quando o Senhor toma posse do teu reino, coloca um filho à tua direita e outro à tua esquerda. É como se fosse dizendo assim, né? Um fica ali no Ministério da Economia, outro no Ministério da Fazenda. Coloca os meus filhos nesses lugares, em posições de visibilidade. E Jesus vai começar a alinhar o coração dos discípulos, dizendo: não, calma, meu reino não é deste mundo. Jesus vai ensinar, por exemplo, entre vocês é assim, um domina sobre o outro. No meu, um lidera servindo ao outro, pois maior é o que serve. Você vai ter Jesus mostrando um reino que é de ponta cabeça, onde perder é ganhar, aonde quando a gente é ferido dá outra face, aonde a gente chora, mas a gente é alegre, bem-aventurados que choram, vê só. Então assim, a gente vai ver um reino que ele vai contra os padrões desse mundo e ele revela o verdadeiro desejo de Deus para o mundo desde o princípio. Então, nas representações mortas de tédio, aonde as pessoas estão ali paradas, olhando aquela cena, isso não reflete a realidade do nascimento de Jesus, que era um ambiente de celebração. É interessante que na passagem que nós lemos em Lucas 2, vai mostrar que uma multidão dos anjos de Deus, uma multidão dos exércitos celestiais, aparece louvando a Deus. E não só isso, o próprio anjo declara: eu trago boas novas de grande alegria. Você vai ver os pastores celebrando. A Bíblia vai dizer que eles correram em direção ao local do nascimento. Eles estavam felizes, empolgados, eles queriam ver o que estava acontecendo. Será que agora é o desfecho da nossa história? Será que agora é o tempo de celebração? E era o tempo de celebração. Então, a cena que nos é apresentada por meio do evangelista Lucas é que aquele ambiente era um ambiente de muita alegria. E não só isso, os verbos que aparecem quando eles estão voltando, eles viram o nascimento de Jesus e estão voltando. Eles anunciavam, a Bíblia vai dizer, glorificando e louvando a Deus. Basicamente, a única pessoa que nós podemos dizer com mais precisão de que estava realmente séria, porque estava pensativa, era Maria. A Bíblia vai dizer que Maria via tudo o que acontecia e guardava todos esses momentos felizes refletindo em seu coração. Então, muito provavelmente, a pessoa que estava mais séria naquele nascimento, a pessoa que estava mais reflexiva sobre o que é que está acontecendo, era Maria. E a Bíblia vai deixar isso bem claro em Lucas, né? Que ela guardava em seu coração. Que nesse período de Natal, nesse período de Advento, nós não venhamos cair nessa armadilha do presépio. Como assim, Harrison? Sabe o seu presépio que você usa todos os anos na sua casa? É como se o presépio sisudo dissesse para você todo dia: mais um Natal. Lá vamos de novo, mais um Natal. Não, não caia nessa armadilha. Não é mais um Natal. Não será apenas mais um dia. Será um tempo onde tua família vai ouvir sobre a palavra de Deus. É um tempo de meditarmos novamente. A gente tem um PDF preparado para quem está no canal do WhatsApp, onde a gente mostrou, antes da gente entrar nessa série do Advento, preparando as pessoas que participariam da série do Advento, falando sobre a sabedoria dos tempos e como desde a Antiga Aliança já existiam datas. Esses ciclos apontam para uma realidade muito maior.
Natal para nós é um tempo de memorial, é um tempo de relembrar, é um tempo de trazer à memória a obra de Jesus Cristo. E uma obra que não só teve início no seu nascimento, mas que perdura até hoje. Porque Jesus todos os dias nasce no coração de alguém. Jesus todos os dias alcança alguém e é gerado dentro desse alguém. Então, eu oro a Deus para que nesse Natal o presépio e o nascimento de Jesus sejam um memorial simbólico poderoso no seu coração, te fazendo lembrar o quanto você é amado e o quanto o Senhor fez para poder te alcançar. Ele veio em tua direção quando você não podia ir até Ele. A Bíblia diz que nós nascemos inimigos do Senhor, mas o Senhor faz o caminho da aproximação. Jesus é o primeiro a dar o passo e Ele nos atrai ao Pai. Então lembre-se que aquilo que aconteceu lá em Belém é digno de sorriso, é digno do seu júbilo. Aproveite esse tempo de advento, esses devocionais, com alegria, com júbilo, que a cada dia, a cada encontro nosso, você possa dizer: glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, porque na cidade de Davi nasceu o Salvador. Essa é uma lembrança viva para nós de um Cristo que está vivo e que aguarda o dia do nosso encontro. O Salvador é nascido, Ele é o Messias e está aqui com a gente, agora. Então, quando você lembrar do Natal e talvez Natal for algo triste para você, lembre-se, Ele é o Messias, Ele é o Salvador e Ele te ama. Amém? Sorria, você está sendo abençoado. O nascimento de Jesus é um presente para nós. E eu queria convidar você, mais uma vez, a inclinar a tua cabeça reverentemente e eu queria orar com você. Amém? Então feche os teus olhos onde você está, inclina a tua cabeça e só se concentrar na minha voz agora. Amém? Ora comigo nesse tempo. Pai, eu te louvo, pois o Senhor é bom. Tu és a fonte da minha alegria. E tua alegria, Senhor, é a minha força. Senhor, quando por conta dos desafios da minha vida, o meu coração esquecer o valor profundo do Natal, me lembra da alegria da salvação. A alegria que é fruto do Teu Espírito Santo e uma marca do Teu reino. Perdoa-me, Pai, quando diante da boa nova do Evangelho eu reajo com apatia, me faz não apenas refletir em silêncio sobre as grandezas de Tua obra, mas como Davi, Senhor, queremos dançar em Tua presença e cantar em Teu louvor, que essa alegria em mim contagie todos por onde eu passar e que mais pessoas, Senhor, possam juntamente a mim se alegrar em Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus, nós oramos. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Esse foi mais um episódio da nossa série Advento e até amanhã com o nosso episódio novo, onde nós vamos entrar na contagem regressiva. Eu sei que Advento ele já é uma contagem, né? Mas é uma contagem crescente do dia 1 ao 25, mas agora a gente vai entrar numa decrescente. Como assim? Estamos nos 10 últimos dias, então nós vamos contar. A partir de amanhã faltam 10 dias, 9, 8, para a chegada do Natal. Eu já estou com muita expectativa. Então que Deus te abençoe e até amanhã.